Boa noite com Jesus. Vamos ler a Bíblia em São João 3, verso 1 até o 12. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Te damos graças, ó Pai, por essa parte de louvor, pelo gozo da salvação, pela alegria da vida eterna, pelo perdão dos nossos pecados, e porque sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor pode efetuar o querer, a cura, o novo nascimento, a nova vida. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que isso aconteça para a nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Então nós vimos aqui quarta-feira passada, que as almas em prisão, perdidas, não tinha mais alternativa para elas, não tinha reencarnação nem purgatório. A Bíblia mostra, e o profeta veio e disse, que mesmo elas estando aqui vivas, estão mortas. Ele disse, quanto mais eu prego, mais elas ficam piores, né? Ficam piores. Isto quer dizer que elas não vão se converter, porque o único meio de chegar lá seria através do novo nascimento. Mas o nosso assunto não é bem propriamente um novo nascimento, mas inclui isso. Eu gostaria de ver aqui com os irmãos uma frase do profeta que ele diz na perguntas e respostas número 1, 118. Ele diz aqui: nós temos que pensar seus pensamentos. Então ele está se referindo a Deus. E nós temos que pensar os pensamentos de Deus. Ora, isso realmente determinaria todo o nosso destino, todo o nosso futuro, se realmente pensássemos. Eu me lembro agora que Paulo disse aqui na primeira carta, capítulo 2, no final do capítulo, ele disse no capítulo 14, versículo 14, 15, 16: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, o homem espiritual ele não espera ser discernido, compreendido. Então ele se torna um místico, né? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ora, para pensar como Deus, é necessário que tenha a mente de Deus. Mas a mente de Deus trabalharia aonde no homem? Nós lembramos daquele caso, daquela experiência que o irmão Brana conta, de um garoto que estava no altar orando em voz alta. E ele então, no desespero dele, orando pelo seu pai, ele orou assim: ó Deus, ajude que o papai creia 30 centímetros abaixo de sua cabeça. Que viria? O que ele queria dizer? Numa expressão de garoto, de criança, dizer que ele crê 30 centímetros abaixo de sua cabeça. Seria no coração. Porque a mente humana do homem, a orgânica, que é um dispositivo orgânico para atuar, operar os abstratos, os psíquicos, mas tem que ter essa máquina que apenas é conhecida, apenas 10% dela. Toda a medicina, com todos os esforços, não pode falar nada mais do que 10% disso. É um complexo que só Deus mesmo poderia ter criado, feito. Por isso, é uma estupidez, é uma ignorância, um pai bater na cabeça da criança. Uma mãe bater na cabeça da criança. E se protege a cabeça. Veja, com essa desobediência que está no sangue do brasileiro, está no nosso sangue desobedecer às leis. Os que usam moto não usam capacete. Qualquer batida é na cabeça. É óbito na certa. Todas as semanas tem tantos mortos de moto. Acidente de moto. Todas as semanas. Todo dia tem gente morta de moto. Vai ver, está sem o capacete. Porque vai a cabeça primeiro. E a lei diz que não pode trafegar sem o capacete. Nem dirigir mais sem um cinto de segurança. Eu não uso, você não usa. Está no sangue desobedecer. Me lembro do velho português. No Brasil, se pode fazer errado, por que fazer certo? Isto quer dizer, não tem consequência fazer errado, para que fazer certo? Então nós gozamos vamos dizer, dessa condição péssima. Charles de Gaulle, então presidente da França, ex-presidente da França, disse: o Brasil não é um país sério. O Brasil é sério, a natureza do Brasil, as matas, o ouro do Brasil é tão sério que enriqueceu Portugal, enriqueceu Roma, não é? O ouro é tão sério, está enriquecendo até hoje muitas nações, muita gente. As águas do Brasil são sérias, as aves. Agora o homem que não é sério. O que ele queria dizer? O homem não é sério. O jeitinho brasileiro e coisas assim. Mas deixemos isso de lado.
não está aí a mente de Deus. A mente de Deus está em sua palavra. Não tenha dúvida. Ela sim é o complexo que, como o cérebro, não tem cientista que possa interpretar. O cérebro de Deus aqui é sua palavra. Somente um profeta maior, com um ministério como do anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, poderia desvendar estas coisas para nós. Essa mente de Cristo. A mente de Cristo, ou seja, os pensamentos de Deus estão expressados através de sua palavra. Hoje de manhã nós aprendemos que Deus não relaxa as suas exigências. Nós vimos a modernização das coisas. Isso é apenas um exemplo, se tratando de vestes, de coisas. Como aquilo no princípio era tão custoso e depois ficou tão normal, tão natural, e vem vindo assim. Isso quer dizer, as igrejas, os líderes, os homens, as mulheres, vão relaxando. Mas a exigência de Deus é uma só, não vai mudar. Deus é imutável. Se Ele pensou que uma mulher é assim, 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 desde o princípio, lá no Éden, então é aquilo o resto dos séculos. Amém. O resto dos séculos, amém, disse São Paulo. Lá o pensamento dele foi esse: com dores de parto darás à luz filhos. E pronto. O pensamento dele em relação ao homem, você é que vai trabalhar. Você vai suar, comer do suor do seu rosto. Você é que vai mantê-la, não é ela que vai te manter. É Ele que vai te manter. Mas esse é o pensamento de Deus. Mas os homens vão frouxando, se dobrando diante das circunstâncias, das dificuldades. E como que eu vou fazer? E como vamos fazer? Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Agora, o pensamento de Deus é aquele, expresso através de sua palavra. Mulher em casa, cuidando de seus filhos, dos deveres domésticos. O homem no trabalho. Esse é o pensamento de Deus. E nós temos que pensar seus pensamentos. Isso é apenas um exemplo prático. Agora vem a coisa. Você vai caminhando acerca do casamento, o pensamento de Deus, eu não mudo por circunstâncias minhas, seja o que for, mazela minha, eu vou para o inferno, depois de pregar a tantos de São Paulo, eu mesmo posso ser reprovado. Mas o pensamento de Deus é esse. Tentar mudar o pensamento de Deus é loucura. É estupidez. Mas eles amontoaram doutores para si conforme as suas concupiscências. Ora, eu tive um sonho com um velho companheiro meu. Velho companheiro. Então eu disse para ele assim no sonho: eu vou montar uma casa de noivo e você vai tomar conta para mim. Aí no outro dia eu telefonei para ele, fico muito tempo sem telefonar, ele já está com seus 76 anos de idade. Aí ele disse: esse sonho seu é profético. Porque eu estou tomando conta de 2 igrejas agora do Avivamento Bíblico, foi onde eu comecei. O Avivamento Bíblico em Goiânia. E nós vamos restaurar o tabernáculo da fé original, aquele que era do princípio.
E você sabe, eles me entregaram à igreja e o povo está muito satisfeito comigo. As irmãs vieram me falar assim: irmão, nós gostamos demais da sua mensagem. Por quê? Porque o senhor não fere a gente. O senhor é um pregador dócil, manso. Ele falou para mim, aí ele virou para mim e disse: você sabe, não é? Eu sou pregador de pano quente. Eu prego Jesus de camisola, aquelas coisinhas que você sabe que eu prego. Eu ri, achei bom, ele riu. Quer dizer, você sabe, eu prego um evangelho de pano quente. Eu não viro as pessoas. Então as duas igrejas me querem e me amam e gostam de mim, porque dizem, principalmente as irmãs, a sua mensagem não fere a gente. Gostam, né? Isto quer dizer, porque ele prega de acordo com os pensamentos delas. Não é de acordo com os pensamentos de Deus. O irmão Branham disse: aqui está sentado meu filho, Billy Paul, aqui está minha nora, aí estão meus netos. Mas isso foi errado, casamento e divórcio. Isso foi errado. Por quê? Ele estava lavando o carro, Billy Paul chegou novinho e disse: papai, eu vou me casar com aquela menina. Ele disse: e você vai bater com a cara na parede, coisa e tal. Ele foi e se casou com a menina, juntou o irmão Branham e o pai da menina e anularam o casamento. E depois, Billy Paul casou-se com outra moça. Veio o casamento de divórcio, mostrou o pensamento de Deus acerca do assunto. Gente, o que interessa é o pensamento de Deus sobre aquele problema. Pode ser meu maior amigo, pode ser filho, filha, seja quem for. O pensamento de Deus é este. A respeito das mulheres, a respeito dos homens. Mas, porém, todavia, as circunstâncias, como que é o pensamento de Deus a respeito de filhos? O irmão Branham diz: Billy Paul jogar boliche, eu expulso de minha casa. Agora, o irmão Branham não falava coisas só para insultar os outros, para jogar cargas sobre os outros. Ele disse: eu não vou pedir ninguém para fazer coisas que eu mesmo não esteja disposto a fazer. Então havia limites, que tinham que ser obedecidos dentro de sua casa. Mas nós temos que nos dobrar diante de todas as circunstâncias, diante de todas as imposições da sociedade. Porque você não pode ficar sozinho, então por isso tem que suportar. E assim por diante. Agora, nós temos que pensar os pensamentos de Deus a respeito de cada assunto que está relacionado com nossa vida aqui. Porque não há nada que esteja relacionado com a nossa vida aqui que não possa pesar no nosso destino eterno. Comprar e vender, construir e edificar é a coisa mais normal que existe numa sociedade, dentro da humanidade. É a coisa mais normal que existe. No entanto, assim como foi nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, construíam, edificavam, compravam e vendiam, incluindo os dias de Sodoma e Gomorra. Por quê? Qual é a diferença? Porque os homens estariam fazendo estas coisas todas com suas vidas plenamente relacionadas com o inferno e não com os céus. Aquilo seria causa de ganho,
a piedade como causa de ganho. E em todos os aspectos a vida está baseada em interesses próprios. E para se obter uma coisa, não se mede nenhuma consequência. Para se obter uma coisa que vai passar, que é passageira, perde-se uma que é eterna. Não importa as consequências. Mas por quê? Porque o homem perdeu a mente de Deus. Isto quer dizer, perdeu a sua palavra. A expressão de pensamentos de Deus está na Bíblia Sagrada. Ele expressa os seus pensamentos para os seus filhos através da Bíblia. Esse é o cérebro, é a cabeça de Deus. E a mulher se veste através de sua cabeça, de sua mente, expressa através de sua mente. Nenhum movimento do corpo é feito sem total e absoluto controle da mente. Nenhum dedo pode ser levantado. Se há um derrame parcial daquele lado que a pessoa sofre o derrame, ele fica paralítico. O que tem a ver braço, perna com cérebro? O derrame foi no cérebro, não foi na perna. Mas aquilo é um controle. É um controle que existe sobre o organismo todo, sistema nervoso. Então você não pode fazer nada se sua mente não consentir. Você não pode fazer um movimento sequer se o seu cérebro não consentir. Ele é o homem da máquina. Agora você põe isso, a Bíblia Sagrada, como cérebro de Deus. Ora, nós temos que pensar seus pensamentos. Veja, para isto tem que haver uma mudança por dentro. Nesta mesma mensagem, dentro da mesma pergunta e resposta, no parágrafo 114, quando alguém, querido irmão Branham, serão salvos todos os filhos e filhas dos verdadeiros crentes? O irmão Branham responde, não, irmão. Agora, nós vimos isso aqui quarta-feira passada. Nós vimos isso aqui. Existe a família terrena, filha, não é? Mas a família de Deus é composta daqueles que saíram dos lombos de Deus. Pela família terrena nós somos parciais. Nós suportamos coisas que não deveríamos suportar. E pela família celestial, pela família de Deus, uma vez que saímos dos mesmos lombos, então aprendemos que é tempo de encarar a coisa pela realidade, fato. Ló teve que encarar o fato de que sua mulher tinha que ficar para trás. Virou uma estátua de sal. Motivo? O profeta já mostrou por quê. Todo mundo tem motivo para se escandalizar nessa terra. Se estivesse na igreja de Jesus, quando ele estava pessoalmente aqui, comandando a igreja, o rebanho, se não escandalizasse numa ocasião, teria se escandalizado no outro. Teve uma vez que ele ficou só com 12. O resto tudo se escandalizou. Você estaria entre os que se escandalizaram. Ela, aquela mulher de Ló, estaria entre eles. Quando ele disse, vocês também não querem ir? Pedro respondeu-lhe, dizendo, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Então o profeta, em outras palavras, está dizendo, você precisa ser realista.
Não, irmão. Não, por certo que não. Vejam, conforme copiei ao doutor David Duplessis sobre este comentário, Deus não tem netos, só filhos e filhas. Portanto, filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não quer dizer que é crentinho. Terão que nascer de novo. Terão que ser tal como seus pais nasceram do Espírito. Agora, seus pais nasceram do Espírito, foi voltando para o ventre? Não. Vem? Isso é o que faz um homem uma nova criatura. É porque ele nasceu de novo. Ele tem o mesmo nariz, as mesmas orelhas, os mesmos olhos, a mesma boca, mesmo cabelo. Seu corpo é o mesmo, mas ele nasceu de novo. Ele é renascido. Seu primeiro nascimento traz o homem natural à terra. Seu segundo nascimento traz um homem espiritual do céu, em manifestação. Desde então ele passa a pensar os pensamentos de Deus. Eu quero ver o que Deus pensa a respeito do assunto. O que pensam esses teólogos a respeito de 1 Coríntios capítulo 11, que o cabelo foi dado para a mulher no lugar de véu, e quando ela corta, ela desonra o seu marido? O que pensam eles? O pensamento de Deus é aquele mesmo, diz o irmão Branham. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Então não me interessa, não nos interessa. Esse nascimento traz um homem espiritual do céu, transforma sua alma, não sua consciência exterior apenas, seu ser exterior, seus sentidos. Ele ainda sente, cheira, tem paladar e ouve, porém suas partes internas, seus desejos que o motivam, têm sido mudados para Deus. Esse que é o novo nascimento. É isso que é o novo nascimento. Não se pode ter dúvida a respeito disso aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 5, versos 16 e 17. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Não é na carne. Assim que se alguém Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas tudo isto provém de quem? De Deus. Está certo que isso não é a coisa que a pessoa diz, agora sim, eu vou apertar esse botão aqui. Nós estamos na era da informática, da eletrônica, é só apertar botões. Mas isso aqui não é questão de apertar botões. Não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. E o próprio Deus faz essa reviravolta, numa linguagem popular, dentro do homem, dentro da mulher, e passa a modificar os seus motivos, seus objetivos, eles serão mudados, e assim então ele passa a pensar como Deus. Quando você vê aquele quadro lá na rua, você pensa a respeito daquele quadro exatamente como Deus pensa.
Quando você vê o carnaval, você pensa daquilo como Deus pensa. Quando você vê um dia parando, uma capital parada, todo o serviço parado, como vai parar amanhã por causa de uma imagem, uma estátua de barro, você pensa aquilo a respeito daquilo como Deus pensa. Todo cristão deveria trabalhar de propósito divino e espiritual nesses dias. Mas nem todos pensam como Deus pensa. O que é que Deus está pensando a respeito da condição dessas nações? É tirar, eu disse outro dia, tirar dentre um grupo de cabritos, um povo que é puro cabrito, tirar um cordeiro manso para governar esse povo, esses cabritos. Tem que tirar um cabritão para botar lá. E cada um que eles puserem lá tem que ser cabrito, porque vai sair do meio deles. É um produto do meio. Tem que pensar como eles, tem que agir como eles, tem que aceitar tudo, modernizar tudo. Todo o pensamento tem que torcer de Deus. Agora, nós estamos vivendo a margem, a hora exata em que o pensamento de Deus diz: é hora de botar fogo em tudo isso. Jezabel chamou 400 profetas lá com Acabe. Eles dois ali, e cada um chegava, falava os pensamentos deles. Zedequias chegou e falou o pensamento de Jezabel, de Acabe. Vai, você vai vencer. Deus está com você. Mas quando chamaram um meio troncho lá, aquele não ia falar de acordo com os pensamentos do rei. Ia falar de acordo com o pensamento de Deus. Micaías. Como que é, Micaías? Josafá pediu: não tem mais ninguém, porque quando você vê todo mundo a seu favor, então Josafá era um homem temente a Deus. Disse: você não tem mais algum por aí? Assim, não, tem um aí, mas ele só fala uma coisa contra mim. Mas é certo, por quê? Ele não tinha os pensamentos de Deus. Se você ouve um evangelho que combina com todo o seu pensamento, aquele evangelho é falso. É o evangelho do pano quente. Mas aí o que aconteceu? Micaías chegou ali e zombou eles ainda. Disse: pode ir que você vai ser vitorioso. Mas ele entendeu que aquilo era uma zombaria até. Disse: está vendo? É assim que ele fala comigo. Ele disse: olha, eu estou vendo, sim. Assim diz o Senhor: você vai morrer nessa guerra. Apanhou na boca por causa disso. E ele sabia que Jezabel tinha instigado Acabe para tomar a vinha de Nabote. Matou a Nabote. O sangue dele correu lá no chão. Ele está bem, segundo a palavra de Elias, os cães lamberiam o sangue dela também. Por causa daquilo. Porque aquele era o pensamento de Deus a respeito dela. O pensamento a respeito dessa grande igreja está aqui, em Apocalipse. Caiu a grande Babilônia. O pensamento de Deus está assim: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados. O que pensa você dela?
é o que Deus pensa. O que eu posso pensar é o que Deus pensa. Agora, para pensar como Deus, tem que haver uma mudança por dentro. O profeta está tratando aqui de um caso muito profundo, respondendo essa pergunta. Ele dá um exemplo aqui, agora mudando mais para um lado de ânimo. Ele diz, olha, eu por certo deveria tomar meu cinturão e buscá-la lá fora no pátio e trazê-la de regresso com chicotadas, quando ela queria ir tocar aquele rock. É o que qualquer pai deveria fazer. Pensei, espera um minuto, tenho que pensar pensamentos de 18 anos. Agora disse, mãe, sei que ela começou a chorar, Meda. Eu disse, eu sei que tens feito tudo que podes fazer, eu tenho feito tudo que posso fazer. Agora, se está fora de nossas mãos, respondendo a pergunta lá, serão salvos os filhos? Se está fora de nossas mãos, temos que tomar o seguinte passo, conforme certa senhora gentilmente escreveu outro dia. Está numa pergunta dessas aqui, disse, irmão Brana, você é o Messias, ué? Eu disse, não senhora. Ela disse, cremos que você é nosso pastor, porém você sempre está apontando para o grande pastor. Eu disse, isso é certo, eu estou sempre apontando para o grande pastor. Porque esse é o pensamento. Eu disse, bem, veja amor, agora tens que atender, mas é difícil para ti fazer isso. Eu sou teu esposo, porém as pessoas dirigem através da nação e por apenas umas poucas palavras de conselho, elas vivem me buscando. Isto quer dizer, elas querem saber o pensamento de Deus a respeito de tal e tal e tal coisa. E milhas e milhas para ouvir umas poucas palavras de conselho, o que é realmente que Deus pensa a respeito daquilo. Agora, por que você não quer o pensamento de Deus, mulher? Agora, você conhece a história, a Rebeca nunca mais fez aquilo. Você tem que entender que isso é o pensamento de Deus. E eles viajam milhas e milhas para me pegar aqui. O que é que Deus pensa a respeito daquilo? Você vai tratar de um caso, você tem que dizer hoje para a pessoa, escuta, você quer tratar do caso naturalmente ou espiritualmente? Porque se for natural é uma coisa, agora se você quer espiritual, você quer saber o pensamento de Deus sobre o caso, esse não vai te agradar. Esse não vai te agradar. Não vai combinar com os seus pensamentos. Agora, Beck, que é a Rebeca, nunca me fez isso. Vem. E quando sua mãe tocava no assunto, ela batia a porta e dizia, tu esperas que me assentes aqui e seja uma dessas bobas toda a minha vida, mamãe? É o que ela dizia. E zás, batia a porta e se ia. Era o diabo. Esse era o diabo. Mãe como mãe, com sentimentos de mãe, não podia concordar com o marido que estava com o pensamento de Deus acerca de sua filha. Me recordo que ela chorou os 2 primeiros anos de sua vida. Entrávamos no restaurante para comer, eu passeava na rua enquanto Meda comia.
E logo ela passeava enquanto eu comia, simplesmente chorava, 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 chorava. Agora, quantas crianças eram levadas a ele no culto e paravam de chorar? Eram curadas, e sua filha não era curada. O que era aquilo? E um dia aqui em cima no Canadá chorou toda a noite, e eu não podia descansar e tudo, tendo que pregar. Eu ali de pé, e algo me diabo chegando-se até o ministério através dessa criança. Agora, aceitar esse pensamento, ora, esse pensamento era inadmissível para aquela mãe, que era o diabo usando aquela pobre criança. Eu disse: dá-me esse bebê. Eu disse: no nome de Jesus, Satanás, tire tuas mãos dela. Osborne disse que uma família ficou irritada com ele quando ele levou seu pai para que eles orassem por ele, e quando ele disse: sai dele, Satanás, a família ficou irritada. Não pode tirar Satanás. Meu pai não está com Satanás. Mas era Satanás. Quando eles viram o homem liberto, eles entenderam depois que era Satanás. E você não concordar, às vezes, que é Satanás naquele caso. Em seguida parou e já não chorou. Ela é a moça mais calada que tem hoje. Desde essa hora desapareceu aquele demônio. Você tem que obter isso. Você tem que aceitar o pensamento de Deus a respeito de cada caso. Você vai consultar qual é o pensamento de Deus a respeito disso. No entanto, tens que ter isso em ti antes que possas fazê-lo. Agora eu quero orar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós estamos agora diante de fatos e realidades que, sem dúvida alguma, nós discernimos pelo pensamento, pelas Escrituras, que aquilo é Satanás. Desejos, paixões, afãs, aspirações inspiradas pelo diabo, fazendo de pequenas senhorinhas rebeldes, autônomas, donas de si mesmas. E elas não percebem que aquilo é o diabo. Que o pensamento de Deus acerca delas não é este. E homens agindo de tal forma que é um confronto com os pensamentos do Senhor. E mesmo sabendo, continuamos recalcitrando, enfrentando, remando contra a maré, cansados, esgotados, suados, aquecidos, mas queremos continuar remando contra a maré. Agora é hora, Senhor. Nós sabemos que, uma vez discernindo isto, não tem mais nada que fazer.
é a resposta. Por que nós temos tantas mulheres perdendo a noite de sono, sem dormir, envolvidas com coisas que não são de suas contas, enredadas, fora do dever? Quantos homens omissos nós estamos diante de uma grande realidade, diante de um grande fato. Satanás tem procurado prejudicar o ministério. Satanás tem procurado prejudicar o ministério de cada um. O ministério de mãe, misturando ele com outras coisas. Aí nos tornamos potencialmente aquelas novilhas selvagens, sem cabresto, sem domínio. Mulherinhas e hominhos rebeldes. Nós não queremos isso para nós. Nós queremos corações mansos, natureza quebrantada. Nós não queremos ser como aquele cavalo rebelde. E agora nós podemos enxotar as enfermidades. Como é que uma mãe pode pensar em requerer seus filhos a salvação de suas almas? As próprias não têm isto. Se eles próprios não têm isto, diz o profeta, antes você tem que ter aquilo. O grande tropeço já foi abolido lá no Calvário. Nós não temos que culpar nem o próprio inimigo. Na maior das vezes nós o chamamos, convidamos. Vem, vai lá na loja e compra e paga. Vai lá na Telegoiás e compra e paga. E vem, traz e põe dentro de casa. É isso que está acontecendo. Fato, realidade. Por isso são poucos que vão no rapto. Agora nós estamos quase, praticamente, podemos dizer, numa bifurcação. Então, quando nós tomamos uma decisão inspirada por Deus, inspirada pelo Senhor, nós podemos desafiar a Satanás. Mas enquanto isso não acontece, é melhor que a gente fique aí, senhor diabo, senhora Satanás, senhor diabo, com licença, me desculpa, filhinha, filhinho, tudo bem, está certo, papai faz, e vai assim, e vai assim. Não podemos ter pensamentos, não podemos ter diretrizes, não podemos ter as rédeas nas mãos, não podemos ter o leme na mão, para que eles digam, meu papai que está no leme,
Senhor, meu Deus, eu não pedi esse momento, eu não planejei esse momento. O Senhor sabe que eu não planejei ele. Ele me envolve em primeiro plano. Ele envolve a todos nós. Não é aqui só em Goiânia, no Brasil, é na toda a terra, na casa do irmão Brana. Envolve a todos. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.